baricentro de um triângulo. O que é o baricentro, né? O baricentro é o ponto de encontro das medianas, tá? Então, quando falar em baricentro, é o ponto de intersecção das medianas. Das medianas do triângulo. Tá? É o ponto de encontro das medianas. Tá? E o que é mediana? Tá? Então, mediana é o que? É o segmento com extremos em um vértice e no ponto médio do lado oposto a esse vértice, do lado oposto a este vértice. Ok? Então, mediana é o ponto de encontro, de intersecção, o ponto de cruzamento, né, das medianas, e mediana é o segmento com extremos em um vértice e no ponto médio do lado oposto ao vértice. Tá? Então, se eu tomar aqui esse triângulo, né, de vértices A, B e C, ó, então se eu tomo esse lado BC, o ponto médio de BC aqui, ó, N, tá? Então, BN tem a mesma medida de NC. Então, o segmento que tem extremos em A e no ponto médio do lado oposto a A, esse segmento aqui é uma mediana. Tá? Se eu tomo aqui o lado AC e P é o ponto médio do lado, tá? Então, distância PA igual a PC. O segmento que vai de B, que é o vértice oposto, né, ao lado, de B até o ponto médio, é a segunda mediana. E assim, temos também a terceira mediana, que é o segmento que vai de C ao ponto médio do lado oposto. Observe que essas três medianas, elas se cruzaram nesse ponto aqui, que é o ponto G. Esse ponto aqui é o baricentro, é o ponto de intersecção das medianas, é o centro de gravidade do triângulo. Tá? Então, se aqui é um ponto, o que me interessa? Saber encontrar as coordenadas desse ponto. O x do baricentro, que vai ser dado pela seguinte expressão. Ó. Você vai pegar os x dos vértices, ó, x de A, mais o x do vértice B, mais o x do vértice C, ó, e vai dividir por 3. É a média aritmética das abscissas dos vértices. E o y do baricentro vai ser dado da mesma forma. Vai ser o y do ponto A, do vértice A, mais o y do vértice B, mais o y do vértice C sobre 3. Tá? Então, formulazinha, só pegar os valores, substituir e encontrar a solução. Vamos ao exemplo, né? Determine o baricentro de um triângulo com vértice em A, B e C. Em seguida, obtenha a mediana relativa ao vértice A. Tá? Então, vamos tomar aqui os vértices. Eu vou chamar esse ponto, esse vértice aqui, ó, de A. Tá? Aqui eu vou chamar de vértice B e aqui de vértice C. Tá? Ele pede para obter o baricentro do triângulo. Tá? Então, se esse ponto aqui, ó, é o ponto médio, né, do segmento BC, então BM é igual a MC. Então, AM é uma das medianas do triângulo. Tomando esse ponto aqui, ó, do lado AC, ó, N, como sendo o ponto médio de AC, tá? Então, AN e NC tem a mesma medida. Esse segmento que une
que vai de B até o ponto médio do lado oposto, é a segunda mediana. E, por último, se eu tomar esse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto T, né, como sendo o ponto médio de AB, ou seja, TA tem a mesma medida aqui, TB, então temos aqui a terceira mediana. Veja que as três medianas se interceptaram, né, se cruzaram nesse ponto aqui, que é o baricentro do triângulo. Então, para encontrar o baricentro, x do ponto G, a gente vai usar a fórmula, né? X de A mais x de B mais x de C, né? Somos x dos extremos, né, dos vértices, e divide por 3. Tá? Então, bem tranquilo. Então, x do baricentro vai ser igual a, ó, x do ponto A, olha só quem é o x de A, 2, mais x de B, olha quem é, 4, mais o x de C, olha quem é o x de C, menos 2. Né? Tudo isso sobre 3. Tá? Então, o x do baricentro vai ser igual a, ó, 2 eu posso cortar com menos 2, ou se você quiser, você faz 2 mais 4, aí faz o jogo de sinal aqui, ó, mais vezes menos menos sobre 3. Né? Ó, 2 eu posso cancelar com esse menos 2, então o que é que sobrou aqui? Ó? O x do baricentro é 4 sobre 3. Tá? X do ponto G. O y do baricentro, y de G, é a mesma coisa. Como é que a gente vai obter o y do baricentro? A gente vai somar o y de A mais o y de B mais o y de C e dividir por 3. Então, o y do baricentro vai ser igual a, né, y do ponto A, quem é menos 1, y do ponto B, ó, menos 3, abre um parêntese aqui, mais o y do ponto C, que é menos 5, outro parêntese, tá? Tudo isso dividido por 3. Então, o y do ponto G vai ser igual a, tá? Vamos fazer o jogo de sinal, tirar aqui do parêntese, vai ficar menos 1. Aqui, ó, mais vezes menos fica menos 3. Mais vezes menos fica menos 5 sobre 3. Logo, o y do ponto G será igual. Menos 1 menos 3 dá menos 4, menos 5, menos 9, né? Mesmo sinal, conserva o sinal e soma sobre 3. E isso vai dar quanto? Menos 3, né? Menos 9 por 3 dá menos 3. Então, quem é o baricentro, né? Então, a resposta aqui, ó, o baricentro, que é o ponto G, aqui, centro de gravidade, o x é 4 terços e o y é menos 3. Tá? Bem tranquilo, né? Sem a menor dificuldade. Aí ele faz uma segunda pergunta aqui, ó. Em seguida, obtenha o valor da mediana relativa ao vértice A. Ó, a mediana relativa ao vértice A, ó, é a mediana AM. Ó. Então ele quer que a gente descubra quem é AM. Tá? Vou colocar aqui, ó. Mediana AM. Só que a mediana AM é o que? É a distância, né, do ponto A até o ponto M. Tá? Então, distância de A até M. E para achar essa distância entre dois pontos, a gente vai usar aquela fórmula da raiz quadrada, né? Vai ser o que? X de A menos x de M ao quadrado mais y de A menos y de M ao quadrado. Né? A fórmula da raiz, tá bom? E aí, olha, o que a gente precisa para dar a resposta? O x de A a gente tem, que é 2. Ó. Só que a gente precisa do x de M, né? Então a gente vai ter que achar, ó, o ponto médio, né? O ponto médio desse segmento aqui, ó, BC, tá?
Então, vamos lá. Quem é o ponto médio? Então, vamos apagar aqui tudo isso. Então, veja. Ó, o x de m, o x do ponto médio, vai ser o que? Do segmento BC. Então, vai ser o x de B mais o x de C sobre 2. Então, x do ponto médio vai ser, ó, x de B, ó, é 4, mais o x de C, ó, que é menos 2, parênteses, ó, sobre 2. Isso aqui vai dar, né, 4, mais vezes menos aqui fica menos, né, 2 sobre 2. 4 menos 2 vai dar 2 sobre 2. Então, o m, o x do ponto M é 1. Tá? Da mesma forma, o y do ponto médio do ponto M vai ser o que? O y de B mais o y de C sobre 2. Né? Então, substituindo, ó, o y do ponto médio vai ser igual a y de B. Quem é o y de B? Ó? Menos 3, mais o y de C, menos 5, entre parênteses, né? Sobre 2. E isso vai me dar que o y do ponto médio vai ser, ó, menos 3. Vou fazer o jogo de sinal aqui, ó, mais vezes menos fica menos 5 sobre 2. Que vai ser igual a menos 3 menos 5 menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. Então, ó, o ponto M, ó, o ponto M tem coordenadas, né? O x é 1, ó, x de M é 1, e o y de M é menos 4. Vamos agora calcular a distância, né, entre A e M, tá? Então, vou apagar essa parte daqui, que a gente já encontrou, né, que é a resposta. E a gente vai para encontrar o valor da mediana, tá? Então, olha só como é que vai ficar. Então, a distância de A até M, né? Essa distância aqui vai ser igual a, tá? Então, distância de A até M vai ser, ó, raiz quadrada de, vamos só substituir, ó, x de A, que é 2, menos o x de M, ó, que é 1, ao quadrado, mais o y de A, que é menos 1, menos o y de M, que é menos 4, um parêntese aqui, ó, menos 4, fecha aqui, ao quadrado, tá? Então, distância de A até M vai ser igual a raiz quadrada de, ó, 2 menos 1 aqui fica 1, ao quadrado, né, que é 1, né? 2 menos 1 é 1, ao quadrado que é 1, mais, né? Vamos resolver isso aqui primeiro, vai ficar assim, ó, menos 1, ó, fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos mais, 4 ao quadrado. Então, a distância de A até M vai ser igual a raiz de 1 mais, ó, menos 1 mais 4 dá 3, né? 4 menos 1 dá 3, então vai ficar 3 ao quadrado, né? Que é 9, né? Então, a distância de A até M vai ser a raiz quadrada de 1 mais 9, que vai dar o quê? 10. Então, essa é a resposta, né? O valor da mediana relativa ao vértice A é raiz quadrada de 10. É isso. Espero que você tenha entendido.